Pois, para este vídeo eu decidi ler mais um pequeno texto desta obra fantástica, A Liberdade e os Escravos, para pôr a refletir um bocadinho acerca desta questão que é a liberdade e a escravidão humana inconsciente. Então eu passo a ler. O que se deverá fazer para não se cair na tentação egóica da autoescravidão? Fazer verdadeiro uso da própria liberdade, emocional e intelectual. Procurar ser independente em termos emocionais e intelectuais. Procurar colocar tudo em causa. Tudo aquilo que se imita. De forma inconsciente. Procurar ser humilde, corajoso e autoconsciente. Procurar não se apegar a nada. Procurar admitir possibilidades para tudo, com abertura consciencial e disponibilidade empírica. Estas são as condições de possibilidade para o homem livre. Aquele que faz verdadeiro uso da própria liberdade. Aquele que não quer mais imitar cegamente aquilo que o rodeia. Aquele que, ou seja o que for, aquele que escolhe ser aquilo que verdadeiramente é. Aquele que procura descobrir aquilo que verdadeiramente é. Fazendo disso uma prioridade. A prioridade das prioridades. Aceitando o facto de ser diferente, rejeitando a necessidade de ser como os outros, só porque sim. Esta é uma pequena reflexão acerca da escravidão humana. Se uma pessoa não trabalha, a questão da... E é uma pena as instituições em si não incentivarem isso profundamente às pessoas, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, seja o que for. As instituições em si no sentido geral e a própria educação. Se uma pessoa não incentivar a si mesma, se uma pessoa não se realizar com duas coisas fundamentais, liberdade intelectual e independência emocional, uma pessoa naturalmente se tornará uma escrava daquilo que muitas vezes conhece. Portanto, quando se fala na necessidade de se trabalhar a autoestima, de se trabalhar a autoconsciência, fala-se também na necessidade de se libertar de uma condição de escravo que muitas vezes uma pessoa vive relativamente a arquétipos socioculturais muitas vezes decadentes. A questão da liberdade intelectual já é muito conhecida, a necessidade de uma pessoa colocar as coisas em causa, ter pensamento crítico, refletir, questionar, não seguir tendências, não seguir modas, não seguir convenções, não seguir autoridades, não seguir ídolos só porque sim, aprender a colocar em causa, pensar profundamente acerca das coisas. E a questão da independência emocional ou a questão da autoestima são muito importantes, porque uma pessoa que tem medo de ser diferente, porque tem medo de ser rejeitado pelos outros, acaba por ter medo de pensar diferente, de sentir diferente, de fazer diferente, porque tem medo de ser, logo a priori, rejeitado pelos outros. Portanto, uma pessoa que tem um constante medo de não satisfazer as expectativas que os outros possam ter de si, é um medo, uma questão intelectual, emocional, espiritual, acaba por condicionar a sua liberdade intelectual. E aqui está a questão da emoção a condicionar a questão racional. E quando uma pessoa, por causa desse medo, está sempre a tentar satisfazer as expectativas que os outros tenham de si, sempre com um medo profundo de ser rejeitado pelos outros, porque este é um dos flagelos da humanidade, o medo da rejeição dos outros, a pessoa torna-se escrava não só desse medo, que é a questão mais radical, relativa à raiz, a pessoa torna-se escrava daquilo que os outros pensam ou não pensam, podem ou não dizer, podem ou não fazer. Então, esta questão deste medo que acontece de dentro para fora, apesar de ter medo de uma coisa que vem para dentro, é um medo que acontece de dentro para fora, é uma questão que brota também dentro da individualidade. Este medo torna uma pessoa escrava. Então, quando uma pessoa pensa a condição de escravidão ou escravatura como se houvesse o opressor e o repressor, aquele que oprime e reprime, e que obriga a outra pessoa a fazer isto ou aquilo, até muitas vezes com apoio jurídico ou legal, apesar de pronto, a escravatura já ter sido abolida em maior parte dos países há muito tempo, existe também a questão da escravidão que acontece dentro para fora. Aquela questão em que a própria pessoa tem o poder e a responsabilidade relativamente a uma escravidão que vive de forma inconsciente, que realiza de forma inconsciente.
Neste caso, existe sim uma escravidão que acontece dentro para fora, que é um medo daquilo que pode vir de fora, que é uma escravidão que tem a ver com o medo. O medo da rejeição, por exemplo. O medo de pensar de forma diferente porque se tem medo de ser rejeitado por ser diferente, por se pensar de forma diferente. E isto acontece profundamente com muitas pessoas. Agora imaginem a quantidade de pessoas profundamente inteligentes, altamente inteligentes, que por causa do medo que têm de ser rejeitado pelos outros, estão completamente condicionadas em termos intelectuais. Não conseguem fazer uso dessa inteligência. Por causa de uma dimensão emocional que não está resolvida, que é a questão da independência emocional. Então, uma das prioridades para se ensinar nas instituições de ensino, não apenas uma formatação robótica em que tem todos pensado da mesma maneira, não se incentiva o espírito crítico ou criativo, profundamente. Uma das coisas que tem de ser ensinada na escola é a questão da independência emocional e a questão da liberdade intelectual. Ou então a trilogia também, então não, fundamentalmente a trilogia que eu costumo falar, que é curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Incentivar os jovens, as crianças, as pessoas, os adultos, toda a gente a, a fazerem uso da liberdade que já lhes é inerente para pensar, para questionar, para viver. E reconhecendo a importância, a profunda importância da autoestima, até para a dimensão intelectual e racional, e que se refletirá também na dimensão filosófica e científica. Porque um cientista que, por exemplo, tem medo de ser rejeitado pelos outros, porque é uma pessoa também, que também vive essas patologias da falta de autoestima, um cientista, por exemplo, tem medo de ser rejeitado pelos outros, que vive constantemente à procura, mesmo de forma inconsciente, por exemplo, de reconhecimento, de aceitação, de atenção, condicionará, muito provavelmente, necessariamente, seja qual for a expressão mais adequada, a sua atividade científica, em todos os campos que envolvam a possibilidade do seu trabalho ser, mesmo que seja profundamente académico e científico, ser rejeitado ou ridicularizado. Então, muitas vezes não se aborda determinadas áreas do conhecimento por parte da ciência porque se tem medo de ser rejeitado. Então, até a evolução científica é condicionada por uma escravidão inconsciente que tem a ver com uma falta de independência emocional que condiciona posterioristicamente a questão da liberdade intelectual, a questão da curiosidade intelectual, a questão da autocracia intelectual, a questão da independência intelectual. E não há inteligência por si só que resolve isso. Porque o que não falta são escravos altamente inteligentes. No mundo, na sociedade, no sentido geral. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão relativamente à obra A Liberdade e os Escravos, da minha autoria, que tem o profundo intuito de pôr as pessoas a pensar. Tem uma missão de incentivar a liberdade intelectual, por exemplo, mas não só, e tudo o que isso implica. A liberdade, libertando, ou contribuindo para a libertação da escravidão inconsciente das pessoas. E este medo da rejeição que eu acabei de falar é uma das condições de escravidão que milhares de pessoas, milhões de pessoas vivem de forma inconsciente. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, que é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com/filipeferrocalhau. É muito simples, basta €1 por mês. É muito simples mesmo e acessível. E sejam livres. E façam uso da liberdade que vocês já têm inerente. E sentir-se desenquadrado de uma sociedade decadente é uma bênção. Portanto, não tenham medo nem de se sentirem desenquadrados numa sociedade decadente. Porque é o princípio de algo maior. O princípio da libertação da condição de escravo é sentir-se enquadrado de uma escravidão coletiva. Portanto, cumprimentos filosóficos.